Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe, não em si um unbox, porque eu vou soltar ele nos shorts aqui do YouTube, mas eu trouxe aqui o meu primeiro vídeo e o meu primeiro Kindle da minha vida. Gente, sim. Gente, eu ganhei um Kindle de presente dos meus pais de 18 anos, apesar que eu só completo em outubro, mas teve a Prime Day, então teve ali uma promoção e eu ganhei de presente dos meus pais o Kindle. Esse é o meu Kindle, ele tá sem película, tá sem capa e tá sem pop socket, que eu vou ter que precisar porque minhas mãos são pequenas, então dá um trabalhinho para eu conseguir ler. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo direitinho, como que chegou, como foi o processo, as coisas e tudo mais, ok? Eu decidi que eu queria um Kindle porque eu passei a ter problemas de vista quando eu estava lendo no celular. Porque eu tenho astigmatismo e tenho miopia também, só que o meu astigmatismo ele é um pouco mais alto do que a miopia. E eu não consigo ler alguns nomes, não consigo enxergar alguns nomes, números e tudo mais. E quanto mais eu lia pelo celular, por mais que eu deixava no modo noturno, ainda afetava a minha vista. Por exemplo, quando eu lia durante o dia também, mesmo sendo durante o dia, eu tinha dificuldades, porque quando eu estava no ônibus, batia a luz, eu não conseguia, e mesmo que eu deixasse no maior brilho, eu não conseguia enxergar as palavras direito, mesmo utilizando o óculos por causa do reflexo, porque batia a luz em mim e ficava muito ruim de ler, porque não mostrava tanto as palavras, então eu tinha ficado um pouco chateada aí por esse motivo. E com o tempo eu vi a necessidade de ter o Kindle, porque além de trazer para a pessoa uma leitura um pouco mais confortável do que o celular, eu também via muito como questão também da vista, dos olhos, porque eu estava trabalhando muito com a vista e ficava tipo assim, meu Deus, eu tô morrendo de dor de cabeça. Então foi mais questão disso mesmo, da saúde para mim, e também porque eu queria muito, muito mesmo ter um Kindle para tirar aí do meu celular pro meu Kindle, porque isso estava me afetando bastante. Agora, em relação ao Kindle, é a segunda, terceira vez, porque eu liguei ele de primeira e ele já estava atualizando. Aí eu vim guardar algumas coisas, arrumar meu quarto para poder gravar o vídeo. Ele mostrou que estava reiniciando. E mostrou depois aquela capa, e agora, pela terceira vez, está reiniciando de novo. Eu não sei o porquê, acho que não é algum problema, mas é isso. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Ficou tudo preto. E, ligou na minha biblioteca e na tela inicial. Bom, o Kindle, esse é o Kindle Paperwhite 16 GB e ela também é da 12ª geração, se eu não me engano, e ele tem 7 polegadas, menor do que o verdinho. Eu acho que eu tenho aqui, que eu fiz o desenho dos Kindles em minha mão para poder fazer. Pronto. Esse é o Kindle Paperwhite de 16 GB e eu tinha feito ele aqui em papel para tentar saber se é esse tamanho e que eu não estou errada. Não estou errada, eu acertei no tamanho do papel, só que ele tem as bordas arredondadas, mas em questão de tamanho mesmo eu acertei, então ele de fato é grandinho. E eu fiz um pouco mais de borda aqui e ele tem menos. Agora, em relação ao verde, que como é? Ele é menorzinho, mas se eu não me engano ele também tem 16 GB. Ele é o comum, o Kindle comum, e também o mais barato, que ele ficou por R$ 549 na promoção. E esse preto ele ficou por R$ 669 na promoção, que no caso é o preço desse sem promoção. Como comparado ao Kindle, ele fica assim. Sobra 1 polegar para cima e 1 para baixo. Então, é um tamanho tranquilo também. Se eu tivesse comprado esse tamanho, ele também seria um tamanho bom. Só que eu também decidi investir num tamanho maior, porque eu pretendo fazer letras, então eu vou ler bastante.
Tô pensando em investir em e-books do que livros físicos para os estudos. E também porque eu vou utilizar muito, gente. Não dá pra dizer que eu não vou, porque eu vou. Ultimamente eu tô lendo mais e-books. No total, eu acho que nesse primeiro semestre, ao invés de 18, eu li 16 e 13 foram e-books e os outros 3 foram físicos. Vocês acreditam? Então eu li mais e-books do que do que físicos. Então, meus pais compraram ele de presente pra mim uma sexta-feira, dia 3 de julho. E foi 669, mas também eles compraram pra mim o carregador deles, o cabeçote no caso, que é R$100, R$99 no caso, mas 100 já arredonda. Ele vem separado, não vem junto. A única coisa que vem junto do próprio Kindle é o fio deles, que é o carregador. Então só vem ele separado. É a única coisa que vem com o Kindle, a não ser ele mesmo. Agora, película, capa, essas coisas você compra por fora, assim como se fosse carregador. Como não é um aparelho que tem ali som, então ele não tem fone, essas coisas. Apesar que eu sei que o Kindle tem um modo de leitura, né? Como se fosse um audiobook. Assim fica o carregador. E pronto, gente. Não tem muito o que falar sobre ele. Ele só mostra aqui a voltagem dele também. As coisas, porque no cabeçote normal do celular não chega ao mesmo dele, do Kindle. Então atrapalha muito, tem um grande perigo de, não sei se é viciar a bateria, ou só sei que atrapalha no carregamento do Kindle. Então, para evitar isso, como é algo caro, porque antigamente, sei lá, em 2024, 2023, você encontrava o Kindle por um preço barato. Mas agora, graças a Deus, a gente tem mais leitores, só que de certa forma tem uma maior procura do Kindle, então ele subiu o preço e por mais que ele seja barato de fazer, ele é caro quando vendem. A câmera para vocês, o meu celular vai ficar por trás e aí eu vou gravar tudo certinho. Então minha voz vai ficar um pouco de perto, tá, gente? Não se sintam envergonhados. Para conseguir mostrar o meu Kindle para vocês, eu tive que deixar ele encostado para conseguir falar e mostrar tudo direitinho para vocês. Aqui a gente vai ter, né, o meu digníssimo Kindle e os livros que passam na minha biblioteca e livros que eu posso gostar. Vamos lá. Vou pegar ela aqui para falar para vocês tudo. Aqui em cima a gente vai ter o horário. O horário ele veio errado, mas quando a gente sincroniza a nossa conta da Amazon com o Kindle, ele acaba regulando o horário e fica tudo certinho. Aqui a gente vai ter a bateria dele e chegou em 50% e tá em 44%. E ele chegou faz 1 hora só que eu tô com o meu Kindle e já tô gravando. Quando a gente quer olhar, por exemplo, colocar a internet, essas coisas, eu acho essencial você estar com o seu celular para logar aqui no Kindle, porque quando você entra no seu aplicativo Kindle, você consegue colocar sua própria internet pelo seu celular. Mas caso não consiga, dá para colocar pelo Kindle também. Então, nessa setinha que tá apontando para baixo, a gente vai clicar e vai ter Kindle de Graziele, que eu não pretendo colocar, sabe, Kindinho, essas coisas nem nada, não tenho tanta vontade, não tenho vontade, na verdade. Então, vai continuar mesmo como Kindle de Graziele. A gente tem aqui que é 2h14 da tarde e hoje é 16 de julho de 2026. A gente tem aqui o modo avião, que está desativado, mas a gente pode colocar o modo avião. A gente também tem o Bluetooth, que também está desativado. O Bluetooth ele só foi ligado quando foi para o momento para logar a conta, passar a conta para cá, mas eu já desativei também. Hello, gente! Aqui a gente tem o modo noturno, que ele vem, na verdade, nesse modo claro, mas eu gosto de deixar no modo noturno, mas eu vou deixar aqui no modo claro mesmo para poder falar alguma coisa para vocês. A gente tem aqui o sincronizar, que a gente, caso queira sincronizar alguns livros, caso vocês queiram também EPUBs, livros, vamos supor, que você encontrar no Telegram, livros piratas, você pode, para passar para cá, sincronizando eles. Aqui também tem as configurações que você pode ver o que você quer mudar, o que não precisa, e também ler. Por exemplo, aqui a gente tem minha conta de usuário, Wi-Fi, Bluetooth, opções do dispositivo, tela e brilho, acessibilidade, tela inicial, privacidade e tudo mais.
Quero sair, é só apertar no X. Voltando aqui pra cima, a gente vai ter também a opção de brilho. A gente ou atinge assim, fica bem claro, viu, gente? Fica muito claro. Ou então, a gente pode ir diminuindo. Só botar aqui assim e assim. Que é uma opção bem escura até, parece que tá se descarregando ou não, mas na verdade não tá. Pra mim, a melhor opção mesmo é deixar no 21 do que no 24, que também aqui, ó, fica muito forte. A gente tem a opção do quente, aqui ele tá frio, mas a gente pode deixar aqui no meio, que já fica meio amarelado. Pela câmera não fica tão legal, não. Parece... pela câmera não fica tão legal, mas pessoalmente até que eu me agradei. Ou você deixa no mais quente ainda, que fica um tom de amarelo bem forte pra laranja. E aqui ficou meio verde na minha câmera, peço perdão, mas pessoalmente ele fica um laranjinha. Eu não gostei desse modo bem quente, eu achei bem ruim pra falar a verdade. Mas eu gostei do meio, eu achei interessante. E eu pretendo utilizar assim no 10, pra não ficar também tão claro. Mas agora eu vou tirar para poder mostrar para vocês. Saindo dessa parte daqui de cima, a gente vai ter agora a parte da minha biblioteca e livros que você pode gostar. Quando a gente liga o Kindle, a primeira coisa que aparece pra gente é o idioma que você colocar. Então eu coloquei que é português do Brasil e pronto, foi. Depois dessa parte, a gente vai colocar também... vai pedir pra gente entrar nas configurações do Kindle do nosso celular para configurar aqui, e aí eles vão se ligar e você tem que ligar o Bluetooth do seu celular também para conseguir colocar. Ligou isso, fez isso, você escolhe se você quer entrar com o seu e-mail, que é isso, ou pela sua conta, ou criar uma conta, se eu não me engano, e eu decidi entrar já com a conta que eu tinha. Saindo dessa parte, agora ele vai se reiniciar e vai aparecer, então vai ficar aqui parecendo um jornalzinho, não vai aparecer todas as capas, e as capas vão carregando ao pouco. Carregando, a gente vai ter aqui, que é a maior parte, essa parte de cima, que é as capas da sua biblioteca. No caso aqui, eu clico na minha biblioteca, ou eu posso clicar aqui embaixo mesmo, que vou para a tela inicial e ir para a biblioteca, ao invés de clicar aqui em cima. Aqui eu tenho já as pastas que eu utilizo no meu para eu ler meus livros no Kindle, e eu tenho aqui contos, Casa dos 100, Casa 200, 300, 400 e acima de 500 e HQs. E aqui embaixo mostra a quantidade que a gente tem. Por exemplo, em HQs eu só tenho esse codinome Sumate, eu acho que é assim que se fala, e eu só tenho um. Obviamente, como o meu, ele não é o colorido, então vai ser preto e branco. E a gente pode clicar para sair. Casa dos 500 para cima, são esses. Eu tenho alguns livros de 500 e poucos, 600, 1000, tudo aqui. Então é 500 para cima, são todos. Eu tenho 206 livros, que é de 500 páginas para cima. E as capas ficam assim, então você só precisa dar um clique pro lado. Opa! Aqui eu tô baixando e pronto. Os livros, eles já não vêm baixados. Você é quem tem que baixar eles. Por exemplo, eu quero esse. Meu adorável chefe, eu acho que é Tirano. Então, aqui pede pra abrir. Pronto, baixou, tá em 0%. Agora a gente vai entrar. Ou abrir mesmo, né? Aqui já mostra algumas coisas sobre o livro. A gente tem bem-vindos, o recurso, informações do livro. Vai mostrar algumas coisas. Tem um nome do livro, tem o nome da autora, tem mais ou menos a média de notas que dão, e a gente pode ver aqui um pouco da sinopse que tem. Jordan DeAngelo sempre foi um chefe dos pesadelos de Matthew Xavier, exigente, mal-humorado, arrogante, insuportavelmente charmoso. Enfim, aqui mostra mais ou menos o tempo de leitura que a gente pode ler, que é 13 horas e 1 minuto, e tem 651 páginas. Arrastando mais para cima, a gente só tem algumas coisas que não precisa ver e clicando no X. Eu vou voltar aqui do início. Essa é a capa, achei belíssima. E eu acredito que seja 2 autores, então Larry e Dani. E tem Meu Adorável Chefe, Tirando. Arrastando para o lado, a gente tem só o nome e o nome dos autores. E tem minha segunda edição, 2026. Aqui a gente já começa com o capítulo 1, a proposta, e temos aqui o ponto de vista do Matthew. Indo aqui nesse livro,
a gente tem aqui capítulo 1, a proposta de Matthew, e aqui eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Entrando aqui, estando aqui na primeira página, capítulo e tudo mais, a gente vai ter agora as explicações. Por exemplo, aqui a gente consegue ler normalmente, passando para as páginas, e é só clicar para um lado, para o outro, ou até no meio que troca. Agora, Grazi, o que é que eu faço? Como que eu vejo? Aqui a gente vai ter página 2, 1%, que é a porcentagem do livro. Se clicar aqui embaixo, eu escolhi na opção de ser só página. Então, como vocês podem ver, só tá passando a página. Mas quando eu quero outra opção de tipo, quero saber por capítulo, essas coisas, então é aqui em cima. Toda vez quando a gente quiser sair do livro ou algo do tipo, a gente clica aqui em cima e a gente vai na letra A. Indo na letra A, a gente tem a forma de personalização, e o meu é o tema atual, mas a gente pode deixar esse compacto, que fica assim, um pouco mais dividido, e aqui mais afastadozinho. A gente pode vir também escolher a forma grande, então a letra fica maior, como vocês já podem ver, ou padrão, que é a forma padrão mesmo. E tem a forma personalizada, que tá igual a padrão. Mas tem a compacto também, mas eu vou deixar na normal. Aqui do lado a gente tem as fontes. Caso a gente queira em negrito, então as letras vão ficar um pouco mais escuras, como vocês podem ver, que é a forma do negrito. Mas eu não tenho vontade, então 0. Aqui também a gente tem um tamanho das fontes da letra, então eu posso deixar na forma inicial, no número 1, e vai ficar assim bem pequititinho, que dá pra ler de forma tranquila também. Então tá suave. Clicando aqui em cima novamente. Então, eu gosto de deixar na 5, apesar que tem pessoas que lê menos ou mais, e pra mim, entre a 5 e a 1 tá tranquilo. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ler na 10, mas na 10 pode ler se você tem algum problema de vista, ou gosta mesmo de ler livros assim, com número maior, com uma fonte maior. Mas vai de cada um, ou tipo a 4, mas enfim, tranquilo, né? O próximo passo vai ser aqui normalmente você vai no nome layout e você escolhe as orientações. Aqui você pode ler deitado, se você se agradar, e é só clicar pro lado novamente. Então, que tô achando pesado ler assim, então vou ler assim. Você pode ler também o mesmo esquema, clica em cima e pronto. Eu vou deixar em pé, porque eu prefiro em pé. A gente deitado tem um alinhamento e questão das margens. As margens aqui não tá tão grande, mas a gente pode deixar ela mais espaçada, questão de margem, ter mais margem e pouca letra, ficando assim, pequenininho. Vou deixar na normal, que é o que eu me agrado. Aqui, a gente tem leitura assistiva, que é a conversão de texto para fala, não está disponível nessa forma de leitura, mas aqui a gente tem no progresso de leitura, que eu gosto de página por e-book, mas a gente pode deixar tempo restante, então aparece, falta 10 horas. Tempo restante no capítulo, então vamos supor, o capítulo tem 10 páginas, mas eu gasto 5 minutos, então vamos supor que tem aqui, vamos deixar dizer então que 1 minuto por página, então 10 minutos. Mas se você vai lendo, o Kindle se adapta ao seu. Isso também funciona no celular, tá? Então, acaba que às vezes ele mostra de tipo assim, 10 minutos, então se você tá lendo rápido, vamos deixar que ele diz, falta 7 minutos pro capítulo acabar. Mas se você ler bem devagarzinho, ao invés de ser 10, ele tipo, 12 minutos, e assim vai. Também a gente tem a posição no e-book, mas eu não gosto dessa forma. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui tempo restante de capítulo, que foi o que eu expliquei. Então, nesse capítulo, ele talvez possa ser um pouco longo, tendo 19 minutos de leitura. Mas, como eu disse, prefiro página, então página. Aqui a gente vai ter também destaques, que mostra das pessoas, menu de anotações, animação de página virando, que é aquela assim. Eu não gosto tanto, mas eu vou ativar pra vocês verem, ó, viu? Se bem que eu gostei, gente. Não gosto tanto, mas eu gostei, então eu vou deixar. E aqui a gente tem mais outras coisas falando. Agora, a gente vai aqui para esses 3 pontinhos aqui em cima. Aqui em cima vai mostrar sobre o livro. Então, a gente vai ter aqui o início, vários capítulos e as páginas que inicia. O capítulo 1 inicia na 2 e termina na página 22. E o capítulo 2 inicia na 23 e termina na página 35. E assim vai mostrando, e vocês têm mais noção de quantas páginas por capítulo. Então, isso me agradou bastante, porque às vezes eu gosto de ler por quantidade de capítulos e eu posso fazer assim, vou ler até a página 4, até o capítulo 4, então eu vou ler 56 páginas. Depois eu leio da página do capítulo... Não, 68 páginas, e aí inicia no capítulo 5, e aí eu leio tanto e sei quantas páginas eu vou gastar.
Aqui vai ser as anotações que você vai fazer durante a leitura. Então, se você fizer, aparece aqui em cima. Aqui é tipo, eu quero pesquisar algum livro, alguma coisa, e você pesquisa. Ou, se você tiver alguma coisa, fez alguma anotação, eu quero lembrar de fulano, aparece aqui, uma pesquisa aqui. Nesses 3 pontinhos, vocês vão ter mais informações sobre o e-book, destaques populares, construtor de vocabulário, configurações, sincronizar com a última página lida e desativar a tela de toque ou compartilhar. Informações sobre o e-book é o que vem no início do livro quando a gente abre e aparece isso. Agora, aqui embaixo, tem uma coisa que eu acho muito legal, que a gente mostra aqui o capítulo 1, o nome, mostra a quantidade de páginas, que a gente tá na página 2, de 651, mostra o tempo restante no capítulo, 19 minutos, caso eu gaste, e mostra 1% de que eu estou no início, então de 100% eu estou no 1%. Aqui, clicando nesse quadradinho, é a parte que eu acho legal, porque aqui mostra a quantidade de página. Às vezes, quando a gente lê uma página, em um livro físico, a gente lê a primeira página, aí a segunda página, aí arrasta a terceira, a quarta. Aqui, não é a mesma quantidade de página de um e-book, de um físico. Então, por exemplo, aqui é a página 1, então a página 2, aqui seria a página 3. Não, então tá sendo continuação ainda da página 2. E assim vai acontecendo com os livros. Então, algumas vezes vai ter livros repetidos, por exemplo, 9, 9. Então, é isso, aqui não terminou e ainda pertence. E, enfim, aí a pessoa vai tendo noção direitinho de quantas páginas a pessoa gastou. Por exemplo, se clicar aqui na página 9, tá vendo que tá no número 9? Então, se arrastar, ainda vai ter a número 9. E no próximo, enfim, em si, é a página 10. Então, gente, é isso do Kindle, como vocês podem ver. Tem muita coisa legal. Aparece, é muito maneiro. Tô vendo aqui umas listrazinhas dos nomes e bora ver. Aparece mais coisinhas, já sumiu aquelas listazinhas e aparece o nome do autor de fundo. Agora, se a gente deixar no modo noturno, fica assim. Aqui e aqui. A capa já fica branca, do que em cima no tom de preto. E aqui fica as letras. Como vocês podem ver, às vezes aparece sim o nome de fundo, se conseguir perceber. Mas ele vai voltando e fazendo as coisas normalmente, depois o nome some e algo do tipo. Mas tá aparecendo assim, eu acredito que seja normal, porque eu fui atrás e vi que o de todo mundo fica com esses negócios de fundo e de algumas pessoas somem por completo. Eu vou testar ali durante 1, 2 meses, tudo certinho, fazendo atualizações, escrevendo no papel, e se acontecer alguma coisa que esteja acontecendo com o Kindle, que eu digo, gente, é defeito, eu falo pra vocês, gravo um vídeo tudo certinho e também vou entrar em contato com a Amazon. Agora que eu gravei tudo certinho pra vocês sobre o Kindle, as formas a forma dele que mostra da nossa leitura do tempo atual, das páginas, de como ler, de como fazer as coisinhas, pronto. Eu achei essencial mostrar pra vocês, porque tem gente que compra e não sabe, tem gente que acha tão confuso, então eu gosto de dar aquele negócio detalhado, de falar de uma forma mais longa, mais extensa e tudo mais. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E caso você comprou um livro o Kindle pela Amazon e não sabe como utilizá-lo, esse vídeo eu acho que vai te ajudar. E se você não sabe, Grazi, meu Kindle deu defeito, e agora como que eu faço? Gente, num papelzinho que eles dão, esse daqui, no Kindle, vem junto com o Kindle, eles aqui na parte em português, eles falam sobre a garantia limitada, e aqui eles dizem que vocês têm 1 ano para falar sobre o problema, de tipo, e esse 1 ano conta a partir do momento que você comprou. Então, se eu comprei dia 3 de julho, eu tenho até 3 de julho de 2027 para falar alguma coisa durante o prazo dessa, esqueci o nome, gente, que eu acabei de dizer, desse negócio aí, se acontecer algum problema. Agora, uma coisa bem sincera pra vocês, pra mim, tem gente que diz, eu não vejo necessidade de comprar uma capa, uma película. Eu vejo, porque ele arranha. Eu vi muita gente que mostra o Kindle dentro da bolsa e quando tira fica arranhado. Então, comprem capa, pode ser transparente ou aquelas magnéticas, vocês que vão ver. Se quiser colocar senha, dá pra colocar senha. Eu não quero, então não vou colocar. E película eu acho essencial, então eu já comprei minha película, minha capa, pra colocar aqui transparente mesmo, não vejo vontade, não tenho tanta vontade de decorá-lo.
É só colocar alguma imagem aqui e pronto. Ou algumas figurinhas de acabou. Não quero trazer muito frufru pra ele, até porque eu quero ele simples, que eu não vou estar lendo aqui a parte de trás, né? E sim daqui. E eu comprei um pop socket pra colocar aqui pra ser melhor, porque eu fico com medo de derrubar. Ele é assim, é bom, mas chega um momento que você tá lendo assim, cansa. Mas é isso, gente. Esse é o meu Kindle, o meu primeiro Kindle. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima.